Boa noite para você que está nos assistindo ao vivo pela TVC. Ficou preocupado aí? Mas a gente vai atrapalhar sua noite de segunda-feira hoje um pouquinho, trazendo um pouco de entretenimento, jornalismo. Muito humor. Saudade de vocês, gente. Saudade de você também, Pri. Boa noite. Saudade. Boa noite, Diogo, a todos. Jorge. Boa noite. Boa noite. Olha, a gente tá aqui caçando os links aqui, compartilhando nas nossas redes. Boa. Pra galera começar a participar com a gente lá, beleza? E comentar bastante, né? Boa. É isso aí, boa, Priscila. E hoje, dia 8 de novembro, dia do radiologista. E ontem, dia 7, foi o dia do radialista. Olha só. Ó, fantástico, legal, né? é. Parabéns para todo, né, profissional aí da área da radiologia e todos os radialistas aí que estão nos acompanhando também. Muito obrigado pelo serviço de vocês prestado à sociedade. Um abraço para todos. E vamos aí seguir, né? Hoje tem Saturnália no Mundo Geek, hoje tem polêmica, hoje tem show do esporte, tem a vitória do Botafogo. O Bota vai subir. Tem aí... Não, o Flamengo joga hoje, né? Não, joga daqui a pouco, Flamengo 8 joga horas. Daqui a pouco, isso aí. Daqui a pouco. Enfim, tem a nossa convidada, Carolina, né? Nossa nutricionista, a galera que quer saber aí, Isso aí, você alimentação aí que- saudável, Você né? que tá comendo mais do que devia aí, que vive pra comer ou come pra viver, fica aí de olho no programa que tem bastante assunto hoje, né? Muito. E é isso aí. Vamos começar E com o também nosso- tem só um recadinho, né? Falta 1 mês e 16 dias pra eu saber se eu vou passar o Natal na sua ou na minha casa. Ué, como assim, rapaz? Que isso? Ei, mas tu tá Depois saindo, a né? gente Tá começa. saindo Produção, hoje, chama aí o hein? nosso carro na rede, por favor. Corta esse menino. Corta pra mim. Percival. Vamos aí pro nosso Caiu na Rede de hoje aí, com bastante assunto bacana. O primeiro assunto de hoje... É leve, tranquilo, é leve. Homem... Pode soltar aí, produção. Um homem, Pri, olha só isso aí. O homem pediu pra voltar pra cadeia Meu Deus. pra não ficar preso com a esposa em prisão domiciliar. Esse é... Deve, cara deve ser muito espera. amor, né? Muito Cara amor. espera. Ah, espera. Coisa linda deve ser em casa, né? De mais devia botar aí pra lavar louça. alecrim trabalhar, dourado, alguma né? coisa, Alecrim dourado, O que tu acha, Jorge? O que tu acha? É, assim, né? Não sei. Pô, acho Então, que ele tadinho, né? Tá meio isso iludido aconteceu. Aí, vai fazer o quê, né? Um albanês de 30 anos escapou da prisão domiciliar para ir ao quartel pedir aos policiais que o colocassem novamente atrás das grades. Eu quero saber o que os policiais fizeram. Abre aspas, melhor na prisão do que no mesmo apartamento com minha esposa, disse o homem aos agentes de segurança. O caso aconteceu em Guidonia Montecelio, Isso foi no meio da município pandemia, né? da Itália. Foi agora, no meio da Município da pandemia. Itália. É, Provavelmente, deve ter né? sido, Sabe? Provavelmente. Virou notícia agora, é. Que Deve ter situação difícil do cara, coitado. Esse Coitado, é né? aquele casamento que foi já 3 vezes na pandemia. Deus dando sempre uma segunda, terceira chance. Mas Enfim, Que mas- absurdo, gente. Vocês falam muito mal do casamento. Eu acho isso um absurdo. ele Eu não- também. É, falando nisso, ó. sou vida de casado, casado só perde pra vida de beijo, meu solteiro. amor. Não, Ah, assim, que fofo. Começou Agora várias vamos- declarações. Vamos pro segundo assunto aí, Pri. Puxa aí que tu Vamos ficou de lá. folga, tu tá descansada da semana passada. Mais então ou tu- menos, mais ou menos. Ué, Mais ou menos. o que é? Entendi Não não. vou entrar em detalhes. Então tá bom, vamos lá pro segundo assunto de hoje, Pri. Puxa pra gente, por Vamos favor. lá. Gata arranha rosto de dono até ele acordar e o salva de incêndio. Ah, notícia Olha aí. fofa. Essa É, é ué. o Saturnália no mundo fofo. É isso aí. O ex-soldado britânico Matthew Slater, de 49 anos, foi salvo após sua gata de estimação, chamada William, pular na cama e arranhar seu rosto para acordá-lo durante o incêndio na casa em que viviam, na cidade de Nova York, na Inglaterra. Ele agora a considera uma heroína. Que Só fofo. que, infelizmente, né, ela não sobreviveu. Poxa. Né, inspirou muita Não, pera, a fumaça. gatinha não sobreviveu? Não, Puta, que sacanagem. não, mas triste. salvou, Mas salvou o Acho que cara. bom, o cara. né? né? Ele diz que animal não pensa, né, O gente? pessoal fala Pois é. mal do Não gato, né? O pensa, pessoal aqui não gosta de gato, tá vendo? Talvez fosse um cachorro. Ah, faria, não falava do Não, cachorro, faria não. sei, também, não sei, quem cachorro sabe, faria depende do também. cachorro. cachorro faria Quem nunca também. acordou com uma arranhada, né? Que isso. Que isso? Que isso, Diogo? Você Que é... isso? Não, só Vamos no assunto, vamos no fiz uma assunto. pergunta Vamos pular só. o assunto. Diogo tá falando por ele, perigoso, agora- assunto perigoso. Vamos aí pra essa outra notícia aí, a terceira notícia do dia. Preso TikTok. Olha só, TikTok. Ó, esse eu vi, Esse- esse é fantástico, né? Detento é transferido para presídio de segurança após compartilhar rotina na cadeia em rede social. Olha só. Olha aí, gente. Aqui Ó, o misto quente, Imagina pô. como é Não, que o que é. eu fico impressionado é que tinha presunto, queijo, pão pra fazer o misto quente, a misteira, tá entendendo? E o celular.
dentro do presídio. Mas Falta esses tudo dias- certo. esses Faltou a coca. Esses dias teve um caso também aí do faraó do Bitcoin, que ele tava com picanha dentro Com picanha, churrasqueira, carvão, tava tudo ali já, embutido ali pra Isso aí começar. Praticamente um Deve ser hotel. rato que leva pra lá, né? Deve ser o Jerry. Praticamente um Deve ser o hotel. Jerry que leva. Não, Priscila tem razão, E o, um ca- hotel. e o um cara hotel. tava com isso tudo, e o cara lá na Itália pedindo pra ir pra cadeia. É a mesma Tá coisa, vendo? é a mesma coisa. Sim, É a mesma coisa. É por perfeito, isso, é Diogo. por isso. É isso aí. Então, o detento de um presídio em Campos, no norte fluminense, será transferido, né? Foi na semana passada, para uma unidade de segurança máxima no Rio, para registrar e compartilhar nas redes sociais a própria rotina dentro da cadeia. A unidade de segurança mais que é Bangu? É Bangu? É, Porque se os for vídeos Bangu e vídeos foram ficar junto gravados. com o Sérgio Cabral, não vai dar jeito. Esses Olha, vídeos... tá ligado? Ó, rapaz, Não vai cuidado. dar jeito, Cuidado com não isso vai. aí. Repare bem, cuidado. Os vídeos dentro do presídio Dalton Crespo começaram a ser compartilhados nas redes no dia 7 de outubro deste ano, mas foram descobertos pela Secretaria de Estado, a SIAP, na segunda-feira, dia 1º. Ou seja, o cara tava virando um influencer, né? Tava influencer, é. Aí, galera, tô aqui hoje no pátio aqui, ó, aquele cara ali, como é que seria? Eu não sei. Pô, aqui com esse cara aqui, pô, Teve- traficante, teve vários uns vídeos, homicídios, né, vários cara? latrocínios. Teve uns vídeos, é. Ele Limites mostrando não como é que tem, é a né? vida. Limites não É existe. muito, Teve não uma onda existe. dessa. cara, muito sem noção, cara, muito sem noção. Não, o que eu fico mais impressionado é do celular estar lá dentro da prisão. Né? Não era, mas estava lá. Bom, De vez em quando liga aí falando, então, pai, eu tô aqui, pai. Ah, eu já fui sequestrada 2 vezes nesse negócio. Eu tenho uma filha que foi sequestrada É. também de não sei quantos anos, 20 anos, não sei. É. Não, já me ligaram me chamando de pai e tudo. Pai, eu falei, ó, não tem filho não. Vamos falar pro pessoal, legal. Você que recebe ligação aí de quem não conhece, falando que tá com seu filho, liga pro seu filho e procura saber, não cai nesses boatos aí, É desses difícil bandidos porque aí, não. eles são bons, né? Na hora do nervoso, a pessoa nem pensa na voz e tudo. Só pensa que pode estar realmente acontecendo alguma coisa. Mas é muito triste, né? Mas olha, eu conheço uma pessoa que caiu no golpe do filho. É? Que era daqui. Caiu no golpe do filho, E ela achou nem que era era pai. mesmo E pagou? e pagou. Transferiu o dinheiro, pagou. É terrível, é terrível. Então você aí, ó, se acontecer uma situação dessa, procura ligar pro seu filho, pro seu parente, pra saber. Um dia me mandaram uma mensagem, uma prima, me pedindo dinheiro, minha prima bem melhor do que eu, cheio do ouro. Eu falei, pô, isso é mentira, isso é mentira. Entregando a família, Falei, mano. Ah, até parece. Aí, assim, eu desconfiei, porque assim, falei, pô, minha prima não ia fazer isso. Ia me mandar uma mensagem nesse Você night. tá fazendo a gente trabalhar escravamente. É. Pô, isso aí Todo mundo sabe que você é o primo rico. Todo mundo sabe disso. Vocês, como vão processar depois, não vão perder, porque a lei de trabalho tá complicada, então tô tranquilo. Sabe que a gente Vamos vai pro ter que próximo pagar assunto. advogado, né, ainda, né? Vamos pro próximo assunto aí do beneficiários usam manequins para guardar vaga em fila de recadastramento do CAD único. Meu Deus. Espera ter Brasil? confusão. Não, Aonde tu acha que óbvio, foi? Aonde tu acha que foi? Jesus. Isso é no Rio, não é? Não. Não? Ah, Não, que pena. não. É perto do Rio? Para reservar um lugar na fila de recadastramento do CAD único, beneficiários do programa colocaram cadeiras, manequim, caixa e até pedaço de madeira. Estratégia foi adotada no bairro da Barroquinha, em Salvador. Por causa da aglomeração e do baixo número de senhas, apenas Só 100. faltava uma rede. É, cara. Só faltou a rede. Brasileiro. Eu já vi o Gente. meme do cara que bota o chinelo na fila. Olha, isso aí. eu não novo. sei, mas eu não sei como é que tá agora. Mas antigamente as pessoas tinham esse tipo de extra, né? Cobrava pra ficar na Cobrava pra fila. ficar na fila. Né? Conseguir Guardar lugar, né? médica. Pegar número no- Isso, Pô, mas isso. Salvador é estranho, né? Eles não trabalham mesmo. Que então. Que isso? Ah, que horror. 6 meses de axé. Ah, que absurdo, que absurdo, que absurdo, absurdo. Eu discordo, eu Vou discordo. mandar um abraço aí pra todos os Quando baianos não aí. tava na pandemia, era 6 meses de carnaval, 6 Agora, meses de trabalho. conserta aí, ó. Um Agora- abraço pra todos os É. É, um baianos abraço. e Se baianas. retrata Mas aí. eu não falei mentira. É 6 meses de carnaval e 6 meses trabalhando. Não menti. Não, se trabalha no carnaval, né? Mas tu se diverte junto também, né? Você vai junto, ué. Atrás do Olodum. É, Agora eu vou deixar pô. essa com a Pri aí. Pri, o que você faria nesse caso aí da mulher? A próxima notícia aí, essa aí foi bem Olha complicada, aí. hein? Mulher. Mulher descobre traição ao ver sinal de nascença no bebê da amiga. Oi? É isso aí. Peraí. Gente, Pai é quem mãe, cria. mãe de 4 filhos, Hailey, a mãe, descobriu a traição do ex-marido com a melhor amiga quando segurou a filha dela nos braços pela primeira vez. Após acompanhar toda a gestação, no dia em que conheceu o bebê, a britânica identificou nele um sinal de nascença do esposo.
Que é isso? Isso? Nossa senhora, hein? Essa foi tensa, hein? Ratinho. Nossa. Ela foi trocar a fralda da criança Ai, gente, 3 imagina... dias depois do nascimento e ela percebeu que o recém-nascido tinha 2 pequenos pedaços de cartilagem, né? Igual Ai, que o uma marido traição dela. dupla, né? Isso. Ai, que coisa triste, gente. Nossa. Eu acho triste. Terrível. É a amiga Terrível. da onça, a verdadeira Mas amiga da que olha onça. É, também da amigos são os mulher, dentes, ó, né? Quem essa- dá morte é a língua da gente. Mulher. É. Mulher. E sexto Mexe com sentido mulher não, tá? sinistro, rapaz. Cuidado com Pô, mulher. Gente. Dá medo, viu? Dá medo. Triste. Triste demais. Mas é uma enfim. notícia que não é legal não, né? Não é. Mas É. eu gostei de que ela foi muito observadora. Talvez ela nunca Não. saberia se ela não fosse uma mulher observadora. Parece até Por que história que de todo novela. mundo tá julgando o pobre rapaz sem nem saber se ele tem culpa? Às vezes só tem a mancha, gente. É. Foi complicado. Cala a boca, Jorge. Meu Deus. Vamos pro próximo assunto. O pessoal não cancela a Saturnalha Eu tô por causa do defendendo. Cancela Diogo. só o Diogo. Saturnalha não. Agora vamos pro próximo assunto aí. Esse é mais sério um pouquinho, né, Pri? É. Que é o sinal que viralizou no TikTok e salvou adolescente de sequestro nos EUs, né, nos Estados Unidos. Uma adolescente de 16 anos na Carolina do Norte foi resgatada de um sequestro na quinta-feira, dia 4, após usar um sinal com as mãos muito popular na rede social TikTok, que indica violência doméstica, tá vendo? Às vezes você julga, né, um adolescente que também tá numa rede social e às vezes tá aprendendo coisas boas, e olha aí, um Exato, sinal de que aprendeu algo. Tem muita coisa que a livrou boa. de um tem- sequestro, né? Isso aí. De acordo com a polícia, né, a garota estava dentro de um carro quando fez o sinal para o motorista de um outro carro que, ao ver o homem mais velho que dirigiu o veículo, logo acionou a polícia. Agora, te falar, né? Foi um outro rapaz que reconheceu o sinal, né? E Exatamente, acionou a polícia. exatamente. Interessante. Mérito também para os policiais que levaram a sério Isso aí. a palavra de terceiro reconhecendo Então, o sinal. pessoal, Sinal que a polícia tá em também casa tá aí. ligada. Produção, coloca de novo o sinal aí pra galera tá vendo. O pessoal abre a palma da mão. É um sinal contra a Simples. violência, não é? É pra denunciar que você tá sendo abusado vítima, ou né? sequestrado, alguma Isso, coisa. boa. Então o pessoal que tiver, né, numa situação dessa, e pessoal que não conhece, que não sabe, vamos agora estar sabendo disso, estamos agora sabendo disso e vamos propagar esse sinal para que coisas desse tipo Isso aí, venham excelente. ser descobertas e Uhum. denunciadas e tomadas as medidas necessárias, né? Muito bom. E fechamos aí o nosso Caiu na Rede, né, de hoje. Mas antes disso, vamos falar dos nossos anunciantes, né? Então, Bota a nossa barrinha de anúncio aí, por favor. Aquelas pessoas que acreditam no nosso projeto, Coisa linda. que é a sorte sua. Roupas sensuais, Isso. roupas íntimas para você. que produtos precisa. para brincadeira. Produtos né? para brincadeiras de adultos. Enfim. Também é móveis Dom Adulto? Pedro II. Tá bom. Ué, Móveis que fazem da sua casa um melhor ambiente, mais bonito, mais confortável. Fica sem ali no piada, hein? Shopping Sem Dom Pedro. piada. Tá bom, Sem tá bom. piada. Fica ali no Shopping Dom Pedro II, no centro de Petrópolis. E também a Carla Mota, o melhor bolo, o melhor doce, a melhor torta. Bolo de chocolate eu Um recomendo. beijo pra ela que tá assistindo a gente toda semana aí, Carla. Um beijão pra você. E vamos agora pro show do esporte que tá Eu não bem consigo trágico. há 3 semanas entrar no show. Agora do tu vai entrar. Sério, eu Sério, não vai entrar hoje, consigo. sério, sério. Eu não consigo. Produção, bota o show do esporte, por favor, bota. Pô, cara, a produção tá Produção ficando boa, caiu, né? a produção caiu. Não, ficou bom. O som, ó, Produção que isso, caiu, rapaz. produção! Produção, primeiro informações e considerações aí pra galera, pra gente avisar rapidinho. Né? Obrigado, produção. Gente, começamos o Alô Você dessa semana. Quinta-feira, após o jogo Brasil e Colômbia. E domingo. Domingo é Brasil e Argentina. Ganhar é bom, da Argentina é ainda melhor. Acabando o jogo, eu entro falando um pouquinho do nosso passaporte rumo ao Catar, que nós estamos com um pé e meio, só falta subir e botar o calcanhar pra dentro. Duas baixas, né? Lucas Veríssimo, cortado, ruptura de ligamento, deve ficar parado em 9 meses. Convocado Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, excelente zagueiro, nova safra aí brasileira. E Roberto Firmino, cortado. Vinícius Júnior convocado. Aleluia! Aê, tá que enfim, né? Aê! Nossa, Agora que eu tava- Pô, gostei. mas demorou, né, pro Tite tomar essa atitude, cara? Vamos convir. Aquela semana lá, complicado. após o jogo, a gente Foi complicado. conversou sobre isso, rapaz. Foi complicado. Pô. Falando de coisa boa, vamos falar do Flamengo, depois a gente vai na parte trágica.
Flamengo venceu o Atlético Goianiense na sexta-feira. Pode voltar pra mim. Bambu e flecha. Continua, Flamengo continua. Continua. Bambuzada deles, Flamengo. Flamengo tá aí tentando tirar a diferença. Com bambu, com flecha e há esperança, hein? Flamengo ganhando hoje. Tem um confronto direto Palmeiras e Atlético Mineiro. Flamengo pode trazer a diferença pra casa dos 3 pontos. E tem campeonato, tá aberto, né? Então a galera aí não sai de Saturnália, acompanha só o segundo tempo do Flamengo contra a Chapecoense. A gente vai dar o resultado aqui. Isso aí. Acabando aqui, a gente migra pra lá, tá ok? Falando também de coisa boa, bota o Fluminense, saiu o gol do Fluminense aos 50 minutos, David Braz. Fluminense 1-0. A tampa do caixão tava fechando, o Fluminense fez. Aos 49 a torcida tava vaiando, aos 50 a torcida tava aplaudindo. E agora a gente vai falar que o Bota vai subir e o Vasco não. O Vasco sabia, mano? Fale, Priscila, né? A Priscila tá sorridente, filma, Hoje tá Priscila. alegre. Eu tô feliz. Tá leve, né? Eu tô feliz. O Botafoguense não viu uma goleada do Botafogo em cima do Vasco desde 1931, que foi a isso, maior, 3-0. Que E isso? o Vasco, em contrapartida, já assinou a Série T com a Casas Bahia. Em 30 minutos, 3 fogão em 30 minutos, rápido. É. Os gols na tela, a gente vai falar um pouquinho desse jogo aí. Por favor. Antes desse primeiro gol, teve uma bola no travessão do Vasco, aí a casa desmoronou. Coisa linda, gente. Coitado do Vasco, né? Coisa linda, gente. Olha, esse é o terceiro. Não, Gol do Botafogo. não querendo desmerecer, o terceiro gol, nem o subóbito consegue tomar aquele terceiro gol, que a zaga do Vasco estava assim. Tava toda largada, né? Vamos lá, galera. Mas ano que vem tem mais pro Vasco. Tá, vamos renovar a assinatura. Vai ser um jogo bom, vai ter Grêmio, vai ter Cruzeiro. Vai ter Vai Vasco. ter. Vai ter Sport Grêmio, Recife, Cruzeiro, parece, né? Série B tá ficando boa, né? É, Pro ano que vem. Eu só queria trazer uma coisinha antes, assim, galera. Dar parabéns ao Botafogo. O Botafogo Obrigada pela parte que me tá cabe. na Série A. Muito obrigada. Pro Vasco, a torcida do Vasco não merece o time que tem, que a torcida há década aí tá comprando as ideias, faz CT, dá dinheiro pra estátua, Isso é verdade, hein? ajuda o clube em sócio, compra camisa, faz multirão, Fez aquele apoia. sócio torcedor social de 10 conto, R$1, não foi isso? R$1 o quê, cara? Para com isso. Não, teve um lance desse. Os primeiros 2 meses eram R$10, Isso, a não, torcida. não, não, reais, Conclusão, a torcida apoiando como tinha que dar uma sempre. saída aqui, né? Pô. Então, assim, pro Vasco fica mais um ano aí pra tentar se reestruturar. Eu acho que poderia pedir uma ajuda lá pro Flamengo, cara. Eu acho. Podia ter humildade. Então, isso eu vou tocar nesse assunto também, porque Ajuda pra quê? Financeiro? Eu Ou acho você pode ser pra também. reestruturar financeiramente? Aprender como Aprender? é que é. Isso aí. Então, Então, vamos teve lá, um cara que uma falou isso um mentoria. tempo atrás, Então, desculpa aqui. rapidinho, o Júlio Brandt que falou isso. Isso, eu tenho uma opinião sobre isso, deixaram eu falar depois. Não, pode falar que eu acho que vai compartilhar o mesmo que a minha. Eu acho que Não tem que ajudar em nada não, meu irmão. Desculpa, não tem que ajudar em nada não. Sabe por quê? Eu discordo O sobre Flamengo chegou muito longe após se ferrar pra caramba com diretoria Isso, e mas- roubalheira. e- Agora que ajeitou, tem que jogar pros Mas outros? Não. então, essa sua Não. opinião é o que Eu fui clubista agora. Muito Desculpa, egoísta. Então, eu fui isso, clubista. essa sua opinião Muito é que fa- imatura. Não, essa sua opinião faz o futebol brasileiro ser essa várzea que é e os clubes não se Não pode unirem. falar isso. Não pode. Não pode. Não se unirem e fica o campeonato nessa bagunça que é. Quando os clubes pensarem somente em si próprio, não querendo ajudar os outros, a gente perde força. O Vasco não subindo pra Série A, sem clubismo agora, e eu sou vascaíno, o Rio de Janeiro não ganha 4 forças, o Rio de Janeiro só ganha 3. Enquanto a partida, São Paulo tá emplacando 7. Isso é verdade. Então, assim, se o Rio de Janeiro não se unir, se a gente não tentar, não é copiar, mas o que é bom a gente não copia, não é vergonha, não é demérito nenhum, isso não vai diminuir a isso aí. grandeza de ninguém copiar o que está sendo certo, gente. E fazendo certo. Então, Verdade. se o Fluminense quer copiar o Flamengo, ou o Palmeiras, ou o Mas o Flamengo Atlético... já abriu a caixa preta de como fez a situação. Os Em- outros clubes aqui não... É que tem outras coisas, se tu parar pra pensar, não é só administrativamente. Rolou aí patrocínio, rolou outras Ah, coisas sim, é. em volta. As cabeças de bagre que também rolam. Então, né? assim, Claro. pro Vasco, o Vasco pra mim tem uma fortaleza que os outros clubes já não têm, que tem a sua própria casa, que pode arrancar dinheiro dali e não sabe explorar. Então, assim, pro Vasco pro ano que vem, reestruturar, montar um time condizente, né? Porque o time eu acho que não era um time ruim, mas só que quando você vê o diagnóstico das últimas 20 partidas, ou um turno inteiro, o Vasco deu pro adversário quase 15 pontos. A gente saiu perdendo ou empatando dos jogos. Então, assim, erros
grotescos, erros Perdeu bobos, muito em casa, né? Muito. muitos pontos bobos e a gente acaba perdendo pontos para adversários em erros notórios. Então, assim, o Vasco se reestruturar, voltar para o cenário de onde que ele é. E a galera que fica sacaneando, eu recebi aqui muita brincadeira, gente. Brincadeira sadia. A gente tá aí, cara. Pô, vamos brincar. Eu acho que é bom a gente brincar. Igual quando o Fluminense perdeu, Série C, o Botafogo, o Vasco, enfim. Agora, quando a pessoa leva pro pessoal, eu acho que o problema não é quem brinca, é a pessoa. Então, assim, vamos brincar, vamos deixar um pouco de bobeira e vamos ser felizes, né? E falando só um pouquinho, agora a gente entra na Fórmula 1, o Jorge faz a análise dele. Rápido. Que semana que vem tem Grande Prêmio do Brasil e aí a gente vai vir com uma cobertura mais completa e mais robusta. Sexta-feira pode esperar a gente, né? 8 horas. Isso aí, boa. Bota aí, produção, a Fórmula 1 com o Jorge. Deixa meu áudio aberto, hein? No México. F1 aí, largada foi sensacional do Max Verstappen aí, engoliu todo mundo, Max Verstappen, nesse grande prêmio. Fiquei muito feliz do Checo Pérez conseguir o resultado que ele conseguiu. A batida ali, o toque ali do Daniel Ricciardo no Valtteri Bottas acabou com a corrida do Bottas. Mas a Mercedes ainda assim jogou bem, colocou o Hamilton em segundo e botou na última volta o Valtteri Bottas dentro dos boxes, trocou pneu e mandou fazer a primeira volta para tirar um pontinho do Max Verstappen, que pode fazer diferença, tá, Diogo? No final das contas, viu? Pode fazer uma diferença boa esse um pontinho. O Verstappen vai subir? Eu acho que o Verstappen já ganhou esse campeonato, cara. Eu acho que ele já levou a taça. Então, galera, sexta-feira, 8 da noite, eu entro com o Jorge, a gente faz um videozinho lá no nosso canal. Se eu não entrar, o Jorge vai estar lá. Vou lá. Tá? Quinta-feira e domingo, pós-jogo do Brasil, eu entro nas nossas redes sociais, Mário. Por hoje é só, findamos. E dia 27, já tô adiantando, acabando Flamengo e Palmeiras, eu também entro na nossa live. Aguardado. Ou o Mengão ou o Verdão, levando o tri da América. Boa, boa. Não sai daí não, vamos pro nosso intervalo, conheça nossos anunciantes que acreditam no nosso programa. E se você tiver interesse também em anunciar no nosso programa, é só nos procurar aí, né? Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Não sai daí não, fica aí. Pô, foi tão... Móveis Pedro II. Nossa loja tem os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece e uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, com conforto, água fresquinha e um cafezinho quentinho. Móveis Pedro II você já conhece e confia. Venha e prepare sua casa para ficar mais bonita. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. E é isso aí, pessoal. Voltamos mais uma vez aqui com o Saturnália. E agora já com a nossa convidada do dia,
Carolina, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado participar desse programa. Boa noite, Nossa, obrigada a vocês pelo convite. E vamos bater papo aí, fala pro pessoal um pouquinho do que vai ter, né, no seu assunto hoje aí, que é sobre... Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre alimentação saudável, sobre nutrição e o que tiver de pergunta pra gente poder ir respondendo. Isso aí, e o Diogo vai estar conduzindo o bate-papo hoje aí como... Minha médica. É, legal. Que loucura que ela Bacana, fez. bacana. Aqui, ele já abusou hoje, que ele já comeu bombom, tá? Então... Opa, já vamos largar os Já podres tô de Diogo, entregando. hein, ó. Não comeu um só, hoje não é o dia do lixo, comeu mais de um. É Ele isso vai aí. se arrepender de ter me chamado, hein? Olha só que beleza. É isso aí, pessoal. Vamos agora com o nosso quadro. Só Pro Turnalha jogo. no Mundo Geek, é isso aí. Vamos puxar ele. Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar de Netflix, o som é incontestável, né? Não tem como não ser reconhecido. A Netflix aí, a gigante do streaming, tá entrando no mundo dos games e lançou semana passada uma novidade aqui no Brasil, que já estava em teste em outros países, como Polônia, França, Itália, já fizeram esse teste. A Netflix está lançando dentro do seu aplicativo, inicialmente para o sistema Android, brevemente para o iOS, uma seção chamada Games. Isso mesmo, você vai entrar dentro do seu aplicativo, apertar Games, e você vai poder escolher alguns games. Olha só que bacana. Na semana passada, eles divulgaram lá no Twitch o seguinte: a Netflix Games chega amanhã para os celulares Android, iOS em breve. Isso é só o começo. Se preparem para muito mais jogos exclusivos. E o melhor, sem anúncios, taxas e compras dentro do app. Bom, então a gente já viu aí que a Netflix vai chegar com peso, né? Em um outro post, logo abaixo, né, desse, no Twitter, né, na mesma rede social, eles dizem o seguinte, olha só. Os primeiros jogos disponíveis para vocês baixarem serão Stranger Things 1984, Stranger Things 3, Shooting Ups, Card Blast e Teeter Up. Embaixo, né, nesse post aí, já explica mais ou menos como é que vai ser para você acessar o aplicativo e ir lá no mundo dos games lá da Netflix. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um tour por alguns gameplays que eu peguei na internet desses jogos, tá? O primeiro que eu vou passar aí é o do Stranger Things 1984. Esse joguinho eu joguei bastante aí na época que lançou, ano retrasado, se eu não me engano, ano passado. Antes mesmo de chegar aí com essa novidade para o streaming aí, de você poder acessar. Olha que bacaninha esse gameplay. Você vai pegar literalmente os personagens da franquia do Stranger Things e vai poder jogar com eles em determinados períodos e fases. O segundo game aí que eu vou falar é o Stranger Things 3, né? Eu tô falando na ordem lá que foi divulgado, que também é muito bacana. Todos dois aí com visuais retrô aí, tipo Atari, Nintendo 8 bits, né? Muito bacana aí. Dá uma nostalgia bem legal dos games aí, né? O Stranger Things 3, ele é voltado literalmente para a terceira fase aí do Stranger Things, a terceira temporada. E ele vai mostrando ali um pouco dos poderes, tem mais efeitos especiais, é bem legal esse gameplay. Terceiro game que eu vou falar é esse aqui, ó, é o Shooting Ups. É um joguinho bobo de você acertar a bola de basquete dentro da cesta, mas é bem complicado de se conseguir, porque a bola fica rodando loucamente ali, ela tem uns adereços ali, solta umas brincadeiras, então é bem difícil de você conseguir acertar a bola lá na cesta. O quarto game que eu vou falar, Card Blast. É parecido com aqueles joguinhos de carta que a gente via no Windows, né? Antigamente. Nada complicado, você vai ganhando uns prêmiozinhos ali, você vai selecionando as cartas, não é difícil. O último game é o Teeter, acho que é isso, o Teeter Up. Eu não sei muito legal a pronúncia desse game. É um outro jogo bobinho de você tentar subir níveis colocando uma bolinha dentro de um buraco ali. Bom, é isso. Por hoje não tem muito mais o que falar, eu fico por aqui. Dá uma acessada no seu aplicativo aí da Netflix, vê se ele já atualizou e se tem a opção Games e tenta ver aí o que mais
legal é pra você. Eu gostei muito do Stranger Things, já venho jogando o Stranger Things, o 1984 aí já há algum tempo, e agora eu comecei a dar uma olhada no Stranger Things 3. Achei bem legal todos os dois aí, e de vez em quando eu abro meu celular e tô jogando lá. Beleza? Fui! Aí, dicasinha de game aí pra galera aí. O futuro tá chegando e é através dos streamings no game. Eu tenho também uma dica de filme, viu, Mário? Fala pra gente. Vou passar aqui, que é Vingança e Castigo, na Netflix. É um western, né? Um bang bang, pra quem não conhece aí, né? Muito bom. Você viu, não viu? Muito bom. Idris Elba. Excelente. Idris Elba, gente. Idris Elba aí no Só papel aí do já vilão. começa bom, já no começa papel bom. do vilão, tá? É. E Jonathan Major no papel aí, se a gente pode dizer assim, do mocinho, né? Vamos Que colocar elenco, assim. hein? Que elenco. E o elenco é pesado e o filme todo é 90% ou 98%, eu posso dizer, filmado e atuado por negros. O filme é divisor de águas do western, tá? Do bang bang, como a gente conhece. É muito bom, vale a pena Excelente, ver. excelente. Boa. Vale a pena. Acabou? Acabou, passei Não é a mais uma bola. dica? Mais Não, uma. não, chega. pra nossa- É uma por semana. Se eu começar a colocar duas, vão ficar mal acostumados. Semana que vem eu vou te dar uma dica de uns filmes que estão saindo aí bom, hein? Não precisa, atua Não não quero, precisa, não precisa. Eu tô dica de filme sério. O Diogo não apresenta esse quadro, gente. Não pode, Fica ele não tranquilo, pode, ele pode não ficar pode. tranquilo. Pode todo mundo ficar tranquilo em casa aí. Pri, tá contigo aí. Vamos Pois falar é, um pouquinho gente. de polêmica aí, É, assuntos. pois é. Pode rodar a vinheta, por favor, produção. Pois é, gente, nesse final de semana, né, infelizmente, né, nós perdemos a Marília Mendonça, né, num trágico acidente que matou umas 4 pessoas, né, seu tio, piloto, copiloto, produtor, e foi uma tragédia que abalou todo o Brasil, né, uma cantora no seu auge, nos 26 anos, compositora maravilhosa, e fica aquele sentimento, né, do porquê que a gente se sente assim. Você não é íntimo, você não é da sua família, não é sua amiga direta, mas é uma pessoa pela qual o trabalho impacta a sua vida, né? Tem um impacto na sua vida. Então fica aquele sentimento ruim, aquela tristeza, né, Mário? Sim, Né? com Então, certeza. é muito complicado, muito difícil, muito triste. De alguma forma, esses artistas, eles tocam, né, nas emoções do público, dos fãs, né? Exatamente. Eu não acompanhava o trabalho dela, mas é uma Mas perda para a cultura brasileira, Provavelmente né? você escutou músicas dela Sim, na voz sim, de sim. outros cantores Sim, e que sim. hoje você tá vendo que eram canções que Sim, sim. mexiam com você, né? Sim. De alguma forma. Sim. Ou mexeram com você de alguma forma. Um homem quando tá amando é outro papo, né, mano? Isso, verdade, cara. é verdade. Isso. Só estou aqui falando a verdade. Mas é verdade, ela, assim, durante toda a carreira dela, as músicas dela falavam sobre a vida real, né? Sobre várias situações nas quais as mulheres se encontram. Então, assim, impactou muita gente, deixou muita gente triste. Ela deixou um filho, né, que vai completar 2 anos em dezembro. Então, é uma situação muito difícil. Mas não é a primeira vez, né, que uma tragédia acontece e o Brasil inteiro fica impactado dessa forma. Produção, por favor, eu separei algumas pessoas, algumas celebridades, algumas personalidades que nos últimos anos, né, faleceram, né, e deixaram saudade. Pode rodar, produção. Ah, sem condições. Teve um ali. Pois é. Muito, muito triste, né? Sei lá, é uma sensação muito, muito estranha, porque a gente fica pensando, pode acontecer a qualquer momento. Na verdade, a gente vive como se sempre, né, fosse haver o amanhã, sempre tivesse mais um tempo, mas a verdade é que a gente nunca sabe, né, quando o pior vai acontecer. Eu conversei com a psicóloga Angelita Xavier e ela veio conversar um pouquinho comigo, falar sobre o porquê das pessoas sentirem esse luto, né, esse sentimento, essa perda. Então, assim, eu espero que o que ela vai dizer possa ajudar você que está sentindo, está impactado com essa morte, não só dela, né, mas dos outros também, né, porque, na verdade, a tragédia
foi com todos, né? Os não tão famosos e com a Marília Mendonça, mas a gente destaca a Marília Mendonça porque é uma cantora emblemática e que fez muito sucesso aqui no nosso país. Por favor, pode rodar, a Angelita. Vamos falar então a respeito do luto, que é esse tema tão delicado e que nos gera tantos sentimentos, né? Que a gente não consegue compreender. E o que é o luto? O luto ele é um momento de elaboração de uma perda. Essa perda ela pode ser de uma pessoa, como também pode ser uma perda de um bem, de um status, de a casa, do emprego. O luto ele vai causar ali uma desorganização na rotina, ele vai fazer com que aquela rotina da pessoa ela seja quebrada, interrompida. Então a pessoa ela experiencia um momento de desordens e tantos sentimentos que vão surgindo. O luto ele pode ser vivenciado em fases. A primeira fase é a negação, em que a pessoa tem o impacto da notícia e ela nega que aquilo aconteceu, ela não consegue acreditar. Depois ela pode vivenciar o momento da raiva, que é o sentimento de raiva relacionado ao fato, o porquê que aconteceu, do não entendimento, uma raiva daquilo ali, da forma como aconteceu. Depois ela pode vivenciar o momento de barganha, em que ela vai barganhar com o destino. E se tivesse sido assim, se fosse diferente, se tivesse dado tempo, se a pessoa voltasse. Depois ela vai vivenciar o momento de depressão, em que ela entra em contato com aquele sentimento e ela vai ter momentos de humor deprimido, de choro, introspecção, de recolhimento. E por último, ela vai vivenciar a aceitação, mesmo com a saudade, mesmo com a dor, mas ela começa a entender que aquilo ali de fato aconteceu e começa a reestruturar a sua vida. Nós vivenciamos agora há pouco tempo a morte da Marília Mendonça e podemos observar a comoção que isso gerou na sociedade, nos seus fãs, a repercussão que isso trouxe. E será por que as pessoas elas reagem e têm sentimentos tão intensos, por alguém que ela não tinha um convívio diário, com alguém que ela não tinha uma relação cotidiana? Bom, quando nós nos relacionamos com um ídolo, com uma pessoa que representa ali algo pra gente, um apresentador, um artista, nós nos relacionamos com aquilo que a pessoa representa pra gente. E temos uma ligação emocional, investimos uma energia naquela relação. Então, por vezes, um apresentador que a pessoa ela passou a infância inteira assistindo, um cantor que canta músicas que ela se identifica, músicas que representam um momento significativo da vida dela. A pessoa ela vai criando ali uma ideia, vai criando uma relação e ela vai, de fato, se relacionar emocionalmente e ter uma ligação junto daquele ídolo. E quando acontece a morte, a pessoa ela vai vivenciar o luto dessa perda, daquilo que a pessoa representa. Ela não vai ter memórias como tomar um café da manhã junto da pessoa, mas ela vai ter memórias e lembranças, em momentos em que aquela pessoa representou algo para ela. O luto ele precisa ser vivenciado, ele precisa ser vivido, validado. A Covid-19 ela trouxe aí diversas situações, quanto lutos nós fomos vivenciando, é um luto coletivo. E um agravante também na Covid é o fato da ausência dos ritos fúnebres, porque os ritos eles também ajudam a pessoa a inaugurar esse processo. E dentro da pandemia, um momento a pessoa estava ali bem, conversando, depois o familiar já não teve contato, não conseguiu passar por aquela fase de dor, aquela fase em que os amigos ficam juntos. E como que é difícil, o luto quando acontece dentro dessa perspectiva. Mas se você está vivenciando um luto assim, a dor é muito grande, é muito difícil. Então você precisa vivenciar isso, não esconder,
se permitir chorar, se permitir entrar em contato com essa dor, contar com o apoio de amigos, familiares, de um profissional, para que você possa ir caminhando, né, e superando pouco a pouco, suportando essa dor que é tão difícil. Ou se você conhece alguém que está enlutado, está passando por esse momento, valide a dor dessa pessoa, escute o que ela tem a dizer, né? Por vezes a pessoa ela fala, não vou falar nada não vou entrar em detalhes porque é melhor a gente não falar. Não, melhor sim, quanto mais você fala do luto, mais você vai elaborando. Quanto mais espaços abertos para que a pessoa possa expor o que ela está sentindo, como que está sendo para ela, né? Mais ela vai dividindo, compartilhando e passando pelo luto de uma forma o mais funcional possível. Voltando. Angelita, muito obrigada, tá, pela tua participação. Eu acho que é uma palavra que ajuda todo mundo que está passando por esse momento difícil. Né? É complicado a gente saber lidar, entender os nossos próprios sentimentos, né? Porque a gente às vezes não se dá conta da nossa própria mortalidade. E quando a gente fica diante disso, diante dessa situação, é difícil às vezes, né? Aceitar, lidar de uma forma saudável. Então eu te agradeço muito, agradeço a tua participação. É isso. Agora vamos para a entrevista, né? Um jogão lá, vai começar ali puxando o bonde aqui. Então vamos lá, gente. Boa noite novamente, né? Boa noite, Carol. Muito obrigado. Carol, para você presente para os nossos convidados. Bom, boa noite. Obrigada pelo convite novamente. Eu sou Carolina Machado, sou nutricionista e atuo na parte de nutrição clínica. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta, porque eu tenho um dado aqui importantíssimo, porque, né, como eu já falei antes, eu tenho a minha comorbidade, eu sou diabético, e hoje saiu uma nota que os diabéticos podem chegar a 784 milhões no mundo em 2045, segundo a Federação Internacional de Diabetes, a IDF, né? E ela mostra que 537 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos de idade têm diabetes no mundo, uma alta de 16% em 2 anos, né? Muito devido à pandemia. Então, os especialistas da IDF projetam que o número de adultos com essa doença, Mário, podem chegar, né, a 643 milhões em 2030 e 784 milhões em 2045. A prevalência global dessa doença atingiu quase 11%, quase a metade dos 44% que têm diagnóstico de diabetes e não sabem. A pergunta que eu faço para a doutora Carol é o que a gente pode fazer hoje para a gente melhorar a nossa alimentação, né, para tentar evitar também essa doença, que é uma doença que muitas pessoas têm e não sabem, e as que têm, como eu tenho, né, você tem que se privar. Só você fazer uma dieta balanceada, que você pode ter o seu dia do lixo, pode comer o que você quiser. Bom, vamos lá. Só esclarecendo um pouquinho, a gente tem 2 tipos de diabetes. A gente tem o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1 é uma doença que a gente não sabe a causa ainda muito específica, mas é uma causa autoimune, né? Então, a pessoa já desenvolve esse diabetes tipo 1. Então, não é relacionado a fatores socioambientais que a pessoa está inserida, como é o caso do diabetes tipo 2. Está muito relacionado com sedentarismo, com obesidade, com maus hábitos alimentares, né? E aí, a gente, diante disso, assim, a gente consegue muito evitar o surgimento do diabetes tipo 2 controlando a alimentação, fazendo atividade física, se preocupando realmente com a saúde, né? E quem já tem o diagnóstico de diabetes tipo 1, esse dia do lixo é mais ou menos, né? A gente tem que negociar apresentador, né, Carol? aí. A gente tem que negociar isso aí. Mas, claro, né? Não vive uma vida normal, dentro do controle necessário para manter sempre a glicemia ali dentro do limite, né? Enfim, para que não tenha picos tanto de hiperglicemia quanto de hipoglicemia, porque é tão prejudicial quanto os extremos, né? Então eu vou passar para os meus amigos aqui, eu vou começar com a Priscila, porque as últimas entrevistas, os 2 meninos roubam sempre as perguntas de Priscila. Priscila, por favor. Obrigada. A minha pergunta num país, né, onde a insegurança alimentar, né, é uma realidade, principalmente, né, agora nesse período, chamar um dia de lixo quando tanta gente não tem o que comer, não parece algo meio, no mínimo, estranho, esquisito?
Exatamente, assim, inclusive eu nem uso isso muito como dia do lixo, eu uso como refeições que a gente vai se permitir a comer algo dentro um pouquinho fora, né, da alimentação tão 100% saudável, mas que dê outro tipo de prazer, né, que seja numa comemoração, que seja um prazer emocional ali mesmo, né, aquele contato com a comida. Acho que dia do lixo realmente é muito pesado, eu acho que tem que ser refeições que a gente vai se permitir, e não o dia todo, claro, dentro do planejamento alimentar, isso está super dentro. E é o que eu sempre falo, assim, extremismo não funciona. Então, se a gente sempre buscar um equilíbrio, é isso que a gente consegue manter. Até porque a gente tem que pensar num estilo de vida, e não numa dieta restritiva, não num extremo mesmo, né? Isso a gente não consegue manter. Vou passar pro Mário, que o Mário tá aqui me beliscando, gente. Mário, faça a sua pergunta. Primeiramente, obrigado, doutora. É mito, arroz, feijão, batata e macarrão. Pode ou não pode? Então, tudo junto. Nossa, essa foi do fundo do baú. Essa sobreposição de carboidratos, não, isso vale para qualquer um, tanto para quem é diabético, para quem não é diabético. Esse excesso de carboidrato é muito ruim, porque a gente acumula na forma de gordura e daí picos de glicemia no sangue. Mas o arroz e feijão não é ruim, não. Tem gente que acha que, vou deixar de comer arroz e feijão, que eu vou comer saudável, vou emagrecer. De jeito nenhum. Comida hoje, que o comer saudável é comer. Sem muito mistério, sem muito estrelismo, né? Eu acho que a gente tem que, o menos é mais, é isso que a gente tem que preservar. Tem que comida saber, de então, verdade. doutora, fazer o combo correto, né? Exatamente, equilibrar. E comida de verdade, acho que é isso aí, sem muito mistério. Quando a gente complica muito é que foge do objetivo da nutrição. Viu, Jorge? Pode pedir as 3 pizzas e fazer a pergunta. Tá de boa, Tá de boa. tô junto. Pode fazer a pergunta. Vamos lá. Qual é a dica ou o tratamento para o assaltante de geladeira da madrugada? Esse é o terrível, fala. Bom, esse aí a gente tem que ver qual que é o gatilho, né, que tá causando isso. A gente precisa muito da ajuda da psicologia. Isso é um trabalho muito conjunto, a gente não tem jeito, ninguém trabalha sozinho. A gente tem que sempre pensar na equipe multi, cada vez mais a gente vê melhores resultados. Então isso a psicologia vai ajudar muito e a gente tem que saber o porquê que está desenvolvendo isso, né? Se é uma privação muito grande ao longo do dia e aí à noite que acaba relaxando e aí sendo um momento de fuga mesmo para alguma ansiedade, alguma coisa. Então o ideal não é a pessoa ficar o dia inteiro sem comer, vou parar de comer para emagrecer, para perder um peso. O certo... Exatamente, assim, o certo é o que eu sempre falo. Eu acredito muito na regularidade alimentar, né? Isso inclui os intervalos de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas, dentro ali da rotina, do que for melhor do dia a dia, né? Do que melhor se encaixa. Mas é o que eu sempre falo, a gente tem que comer para emagrecer, é exatamente isso. Se a gente não come, a gente vê que o número de obesos, a gente pergunta, mas não sei por que eu não emagreço, eu não como. É exatamente por isso. Não emagrece porque não come. A partir do momento que a gente começa a comer, a gente começa a acelerar o metabolismo e o corpo entende que a gente pode começar a queimar, que daqui a pouco vai vir mais nutriente ali. Vou colocar mais... Não, por favor. Posso? Então tá bom. Tá permitido. A Priscila até quer falar também, tá, Jorge? Não, ela vai falar, mas eu vou roubar agora uma dela, quer ver, ó? Tenho certeza que eu tô roubando. Você falou da alimentação regular. E aquelas pessoas que, por exemplo, malham ou então estão no mundo dos atletas, por exemplo, né? E tem que ter aquela alimentação super regrada e com hora certa. A minha pergunta não é para eles, tá? A minha pergunta é para quem inventa de seguir esse tipo de alimentação de algum youtuber ou então de algum tiktoker que está ali fazendo isso. Quais são os riscos para essa pessoa que não se encaixa nesse grupo começar a seguir esse tipo de alimentação? Exatamente, foi ótima a sua pergunta. A gente tem sempre que lembrar que a nutrição é individualizada, né? Então a gente não consegue pegar um plano alimentar para uma pessoa e reproduzir para outras. Então por isso que é cada vez mais importante, né? A busca de um profissional, fazer com quem realmente estudou para isso, com quem sabe do que está falando, para que realmente a gente evite qualquer tipo de complicações que possa ter. O que serve para um não serve para o outro. E aí a gente vê cada vez mais a individualidade, né? A nutrição individualizada, é isso que a gente preza também. Priscila. Posso? Pode, claro. O ovo, ele é o vilão ou um mocinho? Porque a gente vê, quem acompanha, né? Desculpa, a gente tá pegando pesado hein, hoje. Tá botando convidado naquela ainda, mas essa é ótima também, cara. Assim, boa. Eu fiquei chocada, assim, quando eu vi, assim, eu não entendo. Então, assim, pra mim parece um pouco estranho. Por exemplo, tem uma... Não vou falar o nome da personalidade, né, que come
30 claras toda manhã, né? Então, assim, a gema é vilã realmente ou não é mais assim? Porque toda hora tem uma pesquisa diferente, né? Então, o ovo, ele é o vilão, é o mocinho, pode comer, não pode comer? Beijo, Graciane. Então, o que acontece? É realmente assim, a nutrição é uma ciência muito nova, né? Se a gente parar pra pensar. Então, cada hora tá em pleno movimento. Então, uma hora ele é vilão, uma hora ele é o mocinho. E realmente, como tudo, assim, tem vários produtos que às vezes uma hora faz bem, outra hora não faz bem. A questão do ovo a gema, ela é riquíssima em várias vitaminas. Vitamina D é um dos pouquíssimos alimentos que a gente tem uma quantidade pequena. A gente tem ferro, a gente tem vitamina B12, a gente tem vários nutrientes dentro da gema. Então, assim, eu acho que a gente manter só o consumo de clara, que é só proteína, que teoricamente não tem o colesterol, né? Que as pessoas falam, eu vou comer a clara porque não tem o colesterol da gema e não teria problema. Eu não sou muito fã disso, não. Assim, a minha área não é esportiva, a minha área é nutrição clínica, mas eu acredito muito que um consumo dentro de uma quantidade aceitável, também sem excessos. Eu acho que tudo em excesso não funciona. Então, acho que a gente tem que equilibrar isso aí. E, na realidade, uma hora ele é mocinho, outra hora ele é vilão, e a gente vai seguindo com ele aí, adequando, que ele é um alimento riquíssimo, tanto de nutriente, valor proteico muito bom, e a gente consegue fazer várias preparações aí que a gente consegue inserir e atingir o nosso objetivo, tanto calórico quanto proteico aí diário. Segundo as perguntas de Priscila e Jorge, a pergunta que eu faço você falou que comer sempre é mais vezes. Comer de 3 em 3 horas é mito ou é verdade? E quantas refeições, não é uma consulta, mas você indica, né, pra gente ter um ganho de caloria, assim, ideal, ou não ter uma perda de caloria, assim, considerável? Então, isso também vai muito na linha do que cada um acredita, né? Hoje a gente tem várias modalidades de alimentação, jejum intermitente, enfim. Eu acredito muito nessa questão da regularidade mesmo, que a gente comendo de 3 em 3 horas, no máximo de 4 em 4 horas, o que daria um total de 5 a 6 refeições ao longo do dia, se possível, claro, dentro desse consumo diário. Acho que é bem por aí que a gente consegue ter algo que a gente precisa de calorias, de todos os nutrientes. Eu tenho que cortar 4, então. Priscila, por favor. E isso você tá falando na presença da... Olha como ele está subindo, ele está no momento quase de voltar. 10, Na próxima consulta, tu sabe que o bicho vai pegar, né, amigo? Quase 10 por dia. Priscila, por favor. Eu acompanho, né? Quando é possível, eu assisto um programa chamado Quilos Mortais, né? Acho que todo mundo aqui já deve ter visto. Eu achei interessante você mencionar que a nutrição muitas vezes não trabalha sozinha. As pessoas, os participantes, né, que têm aquele tipo de obesidade, geralmente, quando eles contam a história, eles relatam um trauma. Será que isso também cabe à pessoa que não é tão obesa, assim, mas tenta emagrecer através de dietas e não consegue, volta para aquele peso, às vezes aquela compulsão? Isso é possível? Antes só da convidada responder a pergunta, só para deixar os nossos telespectadores informados, Flamengo 1-0, o gol do Mateuzinho, galera. Rapaz, acabei de olhar, tava 0-0, hein? Que Por isso? favor, continue. Eu acho que a obesidade a gente tem que encarar a obesidade como uma doença, né? A gente não para pensar às vezes, né? Como uma hipertensão, uma diabetes é uma doença tanto quanto. Então a gente tem que... Acho que a gente tem que tratar mesmo como uma doença, assumir isso e tratar com uma equipe multi mesmo. Acho que isso é multifatorial, né? Fator ambiental, fator genético, fator próprio fisiológico. Então, acho que dá pra gente realmente ter esse acompanhamento multi e pode ser que um trauma mesmo desenvolva uma obesidade, enfim. Isso aí a gente, com a psicologia, a gente vai conseguir trabalhar isso também. Envolve muita coisa, né? Não apenas só comer. Exatamente, não só comer, né? É o meio onde você está inserido, envolve uma série de fatores. Ok, Perfeito. obrigada. Eu quero agradecer, porque o nosso tempo vai estourar. E só para avisar pra galera, né, Mário, antes da nossa convidada desejar aqui os recados, mês de dezembro nosso programa tem novo horário, né? Estamos conversando sobre a possibilidade de uma mudança no nosso horário. Ainda não tá aí, né? certo. O pessoal fica aí de olho no As nossas redes sociais, Exatamente. É bom, a gente divulga lá. a gente divulga lá, galera. Tá ok? Instagram, Facebook, né? E sempre que puder, a gente aparece também para divulgar. Isso. Exatamente. Queremos te agradecer novamente, doutora. Muito obrigada. Faça suas considerações aí. Bom, queria só realmente agradecer e dizer que eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar saúde, a gente tem que buscar mudar estilo de vida, senão tá tão legal, a gente tem que buscar atividade física. E sempre lembrando
que eu acho que é saúde, a gente plantar aqui e a gente vai colher lá na frente. Se a gente pensa hoje numa vida saudável, a gente vai conseguir ter um envelhecimento saudável. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar, uma qualidade de vida e plena. E as suas Obrigada. redes sociais? Bom, eu tenho só rede social pessoal mesmo, de profissional não, mas qualquer coisa também a gente tem os contatos para atendimento, e aí acho que a gente tem que conversar, quem tiver dúvida, quem quiser um atendimento e realmente buscar essa nutrição individualizada, acho que bem por aí. A gente vai tirar, como sempre, a nossa foto e vai deixar lá o Instagram da doutora, tá, gente? Obrigada. Queremos agradecer você pela sua participação, pela sua disponibilidade em assistir nosso programa. Fique ligado nas nossas redes sociais, né? Saber as Porque novidades, vai né? ter novidade Semana aí. cheia. Tem novidade aí em breve, coisas boas aí. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência. Uma ótima semana, um ótimo fim de semana para você que está assistindo a nossa reprise também. Fiquem com Deus, álcool em gel ainda não acabou. Máscara, distanciamento dentro do possível, né? Porque quem tá vacinado, eu só recebo quem tá vacinado, fazer um sabe? relato aqui, vai. Deixa eu só falar uma coisa. Eu só me relaciono com pessoas vacinadas agora, tá? Desculpa aí. Enfim, mas pode falar. Então, eu queria fazer um relato. Ontem eu fui levar meus pais idosos em casa e passando ali no Alto da Serra, na subida para Chacaflora, cara, tinha um bar e uma festa, devia ter mais de 100 pessoas no meio da rua, festejando, música alta, isso eram já 8 horas da noite, tá? Então, poder público, por favor, galera aglomerada, muita gente na rua, a passagem é de ônibus, para você pegar alguém ali, não vai ser difícil um ônibus vir subindo ali em primeira marcha ali, acelerando para subir, porque é uma subida, né? Pegar alguém, eu quase atropelei uma pessoa na curva, porque bem dentro da curva, não dá para você ver subindo, freiei bruscamente, o carro que estava atrás de mim quase bateu na traseira do meu carro, então assim, poder público, por favor, PM, GM, quem for, dá uma olhada aos finais de semana lá, porque a coisa tá ficando feia, por favor, tá? Não é só por causa da pandemia, mas é porque é um ponto perigoso realmente ali de se aglomerar. É isso aí. Mais uma coisa? Quer mandar um beijo pra mamãe e pro papai? Já decidiram, o Natal vai ser lá em casa. E você? Já mandaram mensagem aqui, pô. Eu quero mandar um beijo pro meu sobrinho que vai fazer aniversário essa semana. Começou o momento ó. Boa. Só pra subir, Priscila? Vai lá ninguém? Só... Milena e Rafaela. Boa. Doutora? Beijo. Fechou? Gente, um abraço, fica com Deus. Até semana que vem. Tchau, tchau. TVC, 20 anos com você.